Já esta tarde aqui se falou de corrupção. Dr. Francisco Gonçalves, nós nos últimos dias fomos surpreendidos por um alegado caso de corrupção que envolve detenções. Tem que ser alegado, é a terminologia jornalística enquanto não houver julgamento, nem condenação. Portanto, um alegado caso de corrupção que leva à detenção de 11 pessoas e, digamos que atinge diretamente o coração do Estado, uma vez que se trata de administração vital do Estado. Talvez este caso, e seja por isso a sua indignação, seja mais angustiante para os cidadãos porque atinge justamente a administração do Estado, as instituições. Se fosse, se calhar, políticos, se calhar a indignação não era tão grande. Digo eu, não sei. Dr. Francisco Gonçalves, não sei. O que é que... Como é que comenta este envolvimento que leva, por exemplo, a que haja suspeitas, pela primeira vez, sobre líderes de forças policiais? Bom, deixe-me ser muito telegráfico, acho que esta mesa tem falado demais. Bom, primeiro, algum cuidado sobre os casos judiciais. Houve casos em Portugal há muito pouco tempo que foram fraudes contra a justiça, em que foram acusadas pessoas que não eram culpadas. E foram acusadas de tal forma que fosse conduzido o processo por prisões, detenções, acusações, transcrições de escutas na comunicação social verificáveis ou não, que eram falsas. Eu digo isto em relação a todos os casos sem exceção. Não se pode permitir a manipulação por fontes especiais de processos para conseguir, na comunicação social, resultados que por vezes não se verificam na justiça. Mas que já se verificam na opinião pública. Pois claro, o assunto está arrumado. Está arrumado. Eu digo isto, não estou a falar deste caso em especial, mas só como cidadão, com certeza. Não, está bem. Mas não estou a falar consigo, estou a falar com a sua companheira do lado. Eu fiz assim. O que eu quero dizer é que... Não sei se foi o senhor que disse que não era alegada, não faço ideia que eu não... Como cidadãos, devemos saber que a justiça tem obrigações perante nós. E um advogado ou um magistrado do Ministério Público que manda para a imprensa informações que nós não sabemos se são verdade ou não são, não está a servir a justiça. Neste caso é diferente, há um mandato do juiz que deteve pessoas, que tem uma enorme importância. São figuras de topo de 3 ministérios, incluindo um, pela primeira vez na história de Portugal, que é um diretor de uma polícia criminal, como é natural. Isto, portanto, tem uma enorme gravidade, mas nós não sabemos o processo e acho que não tem nenhum sentido sequer alimentarmos conversa de café sobre o processo em si. Mas há um aspecto que esse devemos discutir com muita atenção, que é saber se os mecanismos económicos dos vistos gold propiciam ou não a corrupção. E a resposta é que, evidentemente, sim. Se alguém vai buscar 2.000 cidadãos chineses, sobre os quais nós não temos nenhuma capacidade de verificação do seu passado criminal, não temos nenhuma capacidade de verificação da origem do dinheiro. Aliás, soube-se depois que já era procurado na mas esse é um caso concreto. Mas não podemos saber a origem do dinheiro. E se lhes diz que vão comprar casas por 500.000 euros, por uma rede de intermediários que se multiplica à volta disto, e que evidentemente lhes vai vender casas de 200 ou 300 mil para ficarem em cada caso com uma comissão de 200 mil, eles algum dia vão pagar a um agente do Estado para fechar os olhos. E, portanto, este sistema incentiva a corrupção. E eu não concordo com a comparação com as cartas de condução. Porque é certo que houve algum tempo atrás um caso de corrupção, que esse foi já julgado em tribunal, sobre cartas de condução, que eram compradas cartas de condução, todos nós sabemos essas histórias e tudo, mas enfim, o facto de poder ser possível corromper atos públicos em todos os seus atos públicos é muito diferente de ter um sistema que, pela sua opacidade, pela rede de intermediação, está a criar todas as oportunidades para isso. Se elas chegam ao mais alto nível ou não, a justiça que o vai dizer, mas que este risco estava patente no esquema dos vistos gold. Já era a sua opinião antes de sempre foi, sempre a tornei pública, não só eu, não tenho nenhum mérito especial nessa matéria, houve imensas pessoas que o disseram e tinham toda a razão. Tinham toda a razão. Ou seja, há investimentos nos estrangeiros, agora ouvi a defesa, isto é um investimento estrangeiro. Bom, desculpa lá, comprar uma casa. De 1.775 casos vistos gold, houve 3 que criaram empresas. Não sei com quantos postos de trabalho, cada um é bom,
Mas houve 3 que criaram a empresa em 1765. Todo o resto é comprar casas ou depositar dinheiro num banco. E reparem o que é que isto quer dizer. Chamar isto de investimento é um insulto para a nossa inteligência. Porque as casas podem ser vendidas no dia seguinte, já têm o visto gold e o dinheiro é aplicado onde for. E o depósito vai para qualquer lado. Isto não é investimento nenhum. É um trânsito de dinheiro. E foi uma forma de escoar imobiliário para as agências também. Eu de 700 casos, quer dizer, agora vão-me dizer que é isto que resolve o problema do imobiliário em Portugal. Com franqueza, um bocadinho de decência, não é verdade? Há um problema do imobiliário em Portugal, é verdade que há, e da construção civil, e de enormes disparates que se fizeram, mas enfim, não é isto que vai resolver o problema, e se fosse isto, então o que nós queremos era 10 mil chineses. É isso que nós queremos? Era multiplicar isto por 5 ou por 10, e pôr o ministro, enfim, a fazer porta-voz do programa, como dizem agora. Enfim, acho que é preciso um bocadinho de contenção, separar a justiça do aspecto institucional, que esse diz respeito diretamente aos cidadãos. Nós começamos a perceber que Portugal tem um problema gravíssimo de resposta, em particular nos casos em que o seu sistema incentivou esta matéria. Qual é, no seu entender, a responsabilidade política que o Governo, especialmente os ministros Paulo Portas e Miguel Macedo, têm neste caso? Bom, tem a responsabilidade de ter criado o programa. Não é só isso. Eu já estou a dar a palavra. O Francisco fez a observação que temos gasto muito tempo, e eu em particular. Mas há aqui, são uns segundos só para trazer, em torno deste caso, está-se a gerar a ideia, não é? A corrupção no Estado. E o que o Francisco acaba de dizer pode ser complementado com um dos casos, é que há uma corrupção neste sistema em que estamos a viver, e a determinante é o poder económico e financeiro, que tem governantes ou agentes no Estado permeáveis, exatamente porque se desvalorizou a ética, a responsabilidade do vínculo público, e porque o Estado é impregnado de amigos e amiguinhos dos que chegam ao poder. E a corrupção é transportada da relação do privado para dentro do Estado. E, portanto, não se esteja a lançar, porque eu acho que nos últimos dias se vem assistindo a isto. O Estado corrupto, quando nós vamos ver porque é que estamos a pagar faturas de milhares de milhões de euros de BCPs, de grupos Espírito Santo, de gestões da PT, e imaginemos aquela gestão capitalista privada como prática do Estado. E a gente, aqui é que está a corrupção. Gostava só de dizer uma coisa sobre a responsabilidade política, porque de facto eu acho que todos os casos que têm acontecido bem graves no nosso país, nomeadamente na área da justiça e na área da educação, no caso da educação nunca se viu uma situação como aconteceu este ano, com professores focados fora da hora e com outras situações tão graves que têm vindo a acontecer, mas não houve responsabilidade política, portanto os ministros continuam impunes, a Ministra da Justiça continua depois do problema dos sítios, o Ministro Miguel Macedo pediu demissão, não foi aceito, o Ministro do Crato pediu demissão, não foi aceito, e portanto estamos assim. Ou seja, é possível cometer qualquer ilegalidade, é possível cometer qualquer ato menos correto, que as pessoas ficam na mesma imposto. Portanto, responsabilidade política não existe, porque se ela existisse, esses ministros já teriam... Mas neste caso há ministérios que têm sob as suas ordens, como subordinados nas suas instituições, pessoas que estão a ser acusadas, não é? Por crimes de corrupção, caso se venha a provar, alegada corrupção. Se provar a responsabilidade máxima... Será difícil que o mesmo Ministério, o mesmo Ministro, esteja em boas condições para impulsar novos órgãos, ou não? Não está em condições de impulsar novos órgãos. A questão é esta, portanto, aqui estamos numa situação mais frágil, talvez ainda. Eu penso que a situação teria que passar exatamente pela substituição. Quer dizer, eu ia muito mais longe, não é pela substituição do governo, mas ainda que o governo seja substituído pela substituição desses ministros. Qual é a sua opinião sobre a responsabilidade política? A responsabilidade política está ao nível mais baixo que alguma vez se observou no país, e por razões objetivas, e o peso do... Eu acho que aconteceram vários desastres neste país, e um deles, que não foi pequeno, foi nós entrarmos nesta fase de problemas, no contexto em que estamos, na União Europeia e no plano global, portanto, com um desgaste enorme do ponto de vista das exigências à governação. Não se preocupam. A AP, como outros movimentos, fazem reivindicações daquilo que são conteúdos para responder às pessoas,
Isso não conta para os governantes de hoje. O conceito de interesse nacional foi deslocado para a mera interpretação dos interesses dos credores e dos especuladores sobre Portugal. O interesse nacional foi deslocado para aqui. Portanto, não há possibilidade. Não há... A nossa Ministra das Finanças está, desculpem-me lá a expressão, borrifando para reivindicações de ordem social. A lógica dela é responder a outros objetivos. E faz isso no seu pronunciamento normal. O Presidente da República. Mas, exatamente, qual é o desastre? Qual é o desastre máximo? É que nós entramos neste contexto com o azar. O azar, não? Também temos responsabilidade, todos, de ter o Presidente da República que temos. Com este Presidente da República é possível não, o Estado continuará a desarmar-se a uma velocidade incrível, a sociedade portuguesa, os portugueses, os cidadãos, a não terem resposta aos seus problemas e a corrupção vai proliferar.